Sou o professor William Jones e hoje vamos trabalhar o tema 2, proporcionalidade e comparação de situações. Ficaram algumas atividades para casa, então hoje vamos fazer a resolução. Com vistas para o último vídeo que eu gravei, que as resoluções foram mais detalhadas e demorou um pouquinho mais, o vídeo ficou um pouco mais longo, para a proposta de hoje eu vou focar em uma leitura mais específica, mais direta sobre as informações, e aí qualquer coisa vocês podem acompanhar depois melhor com o seu material de estudo. Então vamos para a primeira questão que ficou para a resolução em vídeo, que é pratique em diversos contextos. Essa questão ela nos traz a informação de um borrifador de inseticida. Ele utiliza 360 ml num período de 60 dias e são borrifadas a cada 48 minutos. Ele quer descobrir quanto de inseticida que é utilizado a cada acionamento. Para a gente poder resolver essa questão, basta a gente descobrir qual é o tempo total em minutos que a gente tem nesses 60 dias. Depois a gente pode dividir esse tempo total pela quantidade, pelo período de tempo que cada borrifada tem, 48. Então a gente vai descobrir quantas borrifadas ele vai fazer nesse período total. Então vamos começar. Se eu tenho 60 dias e esses 60 dias tem 24 horas cada, então a gente pode multiplicar aqui. Vamos descobrir quantas horas totais temos nesse intervalo de tempo. Só que como o borrifador ele é dado em minutos, então a gente vai multiplicar também por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Como resolução, uma forma de facilitar um pouco mais, a gente pode fazer o quê? Multiplicar o 60 por 60, que vai ficar 60 por 60 não, vamos fazer 24 por 60. 0 vezes todo mundo é 0. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 2, 12, 13, 14. 1440 horas. Vezes 60, a gente vai ficar o quê? 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, sobe o 2. 6 vezes 4, 24, com 2, 26, sobe o 2. 6 vezes 1, 6, 7, 8. 86.400 minutos a gente tem nesse intervalo de 60 dias. Se eu pegar esse total de minutos e dividir por 48, a gente vai descobrir qual é o total de borrifadas que ele vai ter nesse total período. Então a gente pode fazer o quê? Isso vai ficar... Não podemos multiplicar por 2, então a gente vai multiplicar por 1 mesmo. 48. 8 vai ficar 7. 16 menos 8, 8. 7 menos 4 vai ficar 3. Abaixamos o 4. Podemos então multiplicar este número 48 por quanto, que vai dar próximo de 384. Vamos multiplicar por 4 por 4. 4 vezes 8, 32, sobre o 3. 4 vezes 4, 16, 7, 18, 19. 19 ainda ficou um número pequeno, certo? Então a gente pode tentar por um outro número que seja um pouco maior. Essas são as táticas de resolução pela chave. Vamos fazer isso por 8. 8 vezes 8, 64, sobe o 6. 8 vezes 4, 32, com 6, 38. Pronto. Então, agora sim a gente consegue finalizar esse cálculo. Como sobraram 2 zeros, a gente coloca 2 zeros na chave e finalizou a conta. Então, o total de acionamentos que a gente tem nesse período são 1.800. Para a gente descobrir quantos ml cada acionamento tem, é só pegar 360 e dividir por 1.800. Como 1.800 é maior, então a gente tem que colocar 0, e acrescenta um 0 ali no número que a gente está dividindo. Quantas vezes a gente pode multiplicar 1.800 para dar 3.600? 2 vezes. 2 vezes 0, 0, 0. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, ele libera 0,2 mililitros a cada acionamento. Nas alternativas, a gente tem a letra B. Vamos agora passar para a próxima questão. Na próxima, ele traz a informação sobre a quantidade de vagas criadas em 2013 e ele fala que, em relação a 2012, houve uma queda de 75%. Para resolver isso, basta a gente fazer uma regra de 3. Vamos tomar na primeira linha 2012 e na segunda linha 2013. Em 2012, eu não sei quantas vagas foram ofertadas ou foram criadas, então a gente vai colocar como X. O valor inicial vai ser 100%. Como 2013 ele deu informação que eram 28.900, a gente coloca aqui 28.900 vagas criadas e equivale a quanto? Se antes era 100% e houve uma queda de 75%, então em 2013 houve 25% de vagas. Para fazer essa resolução, basta fazer a multiplicação cruzada. X é igual a 28.900 vezes 100, tudo isso dividido por 25. Para resolver, basta simplificar então esses 25 e 100. 28.900 vezes
4, porque 100 dividido por 25 é 4. Então, agora, multiplicamos e encontramos a resposta. 4 vezes 0, 0, 0. 4 vezes 9, 36, sobe 3. 4 vezes 8, 32, 33, 34, 35, sobe 3. 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11. 115.600 vagas criadas. Resposta correta, alternativa C. Vamos agora, então, passar para a próxima questão. Essa questão nos traz a seguinte informação. A pessoa vai fazer uma viagem com os 500 quilômetros da sua casa, então, ponto A até o ponto B, a gente tem 500 quilômetros. Ele diz que a sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros rodados, então a gente coloca essa primeira informação. O tanque dele tem capacidade de 22 litros. 22 litros. Ele quer fazer o quê? Ele quer viajar, só fazer 2 abastecimentos. E ele vai abastecer num posto chamado Estrela, que fica a 80 km do destino. Então, E de Estrela. Então, de E até B, a gente tem 80 km. Se o total do trajeto são 500, 500 menos 80, 420. Então, a gente tem que do ponto A até o ponto B, vai ser 420 mais 80. Ele fala o quê? Que além de viajar com o tanque cheio, ele quer rodar dentro da cidade B, que é o ponto B, 200 km. Quanto ele vai ter que abastecer no posto Estrela na primeira vez, para que ele consiga ir para a cidade B, que é o ponto B, rodar os 200 km e voltar a fazer abastecimento certinho para conseguir fazer a ida e volta. Então, ó, na pergunta a gente pode fazer a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, para que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Então, basta a gente fazer o quê? Descobrir quanto de gasolina ele vai gastar do ponto A até o ponto E, ver quanto falta para ele conseguir rodar dentro dos 200 km da cidade e os 80 de ida e de volta. A moto dele consome 5 litros a cada para 100 km. Então, a gente pode simplificar isso para ficar com um número menor. 5 dividido por 5 é 1. Então, ele gasta 1 litro para rodar 20 km, certo? Se a moto dele tinha a capacidade de 22 litros e ele saiu do ponto A com ela cheia, então com 22 litros ele poderia rodar quantos quilômetros? 0, 2, 2, 4, 2, 2, 4. Então, ele poderia rodar 440 quilômetros. Se do ponto A até o ponto E ele vai ter 420 km, no ponto E ele vai ter de sobra ainda 20 km, certo? Se ele tem de sobra 20 km, quanto que ele vai conseguir rodar? Só 20 km. Então, de 80, a gente vai ter que calcular nessa parte de ida do ponto E até o ponto B, 60 km. Mas ele quer ir com esses 60 km, rodar os 200 km lá dentro e voltar para o ponto E. Quando ele volta para o ponto E, ele vai ter que rodar ainda mais 80 km. Então, somando tudo isso, a gente tem o quê? 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sobe 1, 2, 3. Então, ele precisa abastecer uma quantia para rodar 340 km. Se ele precisa, então, fazer isso para 340 km, basta a gente dividir 340 dividido por 20. Vai ser o resultado vai ser a quantidade de litros que ele vai ter que abastecer. Cabe apenas uma vez, 20, abaixo 1, abaixo 4 e abaixo 0. Podemos multiplicar por quanto? 2 vezes quanto que dá 14? 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Então, quantos litros de gasolina ele vai ter que abastecer no ponto E, considerando quanto já sobrou e quanto ele precisa rodar? 17 litros de gasolina. Então, essa alternativa também é a letra C. Agora vamos então para a questão número 4. Essa questão ela nos traz a seguinte informação. Existe um cliente que quer comprar 7 litros de uma tinta de uma tonalidade que mistura verde e branco. Então, V e B. Esses 7 litros eles são divididos na proporção de 5 para 2. Essa quantidade de tinta foi insuficiente, ele quer comprar mais 3,5 litros. E a gente precisa descobrir a quantidade de tinta verde, então é essa V aqui, que ele precisa comprar para misturar com a tinta branca para conseguir a mesma tonalidade obtida na primeira compra. Para fazer essa análise, a gente pode simplesmente fazer o quê? Observar quantas vezes a gente consegue dividir o 7 para virar 3,5. Então, se a gente não conseguir visualizar isso mentalmente, é só verificar o quê? 7 dividido por 3,5. Para resolver essa conta, a gente acrescenta um 0 no 7 e tira a vírgula. Quantas vezes o 35 cabe dentro do 70? 2 vezes.
2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Ou seja, do 7 por 3,5 a gente divide por 2. Consequentemente, para a gente descobrir as proporções do verde e do branco, basta dividir por 2. Então, dividindo por 2, o branco vai ficar 1 de branco. E quantas partes de verde? 2,5. Ou seja, a alternativa correta dessa questão é a letra E. Observem que para algumas situações basta você conseguir verificar o quê? Quanto aumenta ou diminui de uma primeira situação para uma segunda situação. Questão número 5, a gente tem a seguinte informação, que existe um nutricionista que verificou a dieta do cliente e havia falta de alguns minerais, mineral A, B e C. Ele indicou a quantia específica que estava faltando e essa pessoa ela quer comprar sachês que supram essa necessidade. Só que o que? Ele não vai comprar de sachês diferentes, ele quer comprar apenas de um, sendo o mais barato que supra essa necessidade. Mesmo que em algum desses nutrientes ele consuma um pouco a mais. Então, para a gente conseguir encontrar essa resposta, basta fazer o quê? Verificar qual é a quantidade mínima de sachês necessários para suprir cada um desses nutrientes. Para o nutriente A, nesse primeiro suplemento, a gente tem o quê? Que cada sachê contém 500 miligramas e ele precisa de 800. Então, basta dividir 800 por 50. Fazendo esse cálculo, a gente sabe que ele vai descobrir que ele precisa de 16 sachês. Para o suplemento B, ele precisa de 1000 miligramas e o sachê ele oferece 100. Então, de 100 para 1000, a gente pode descobrir que ele precisaria de mais de 10 sachês, porque 10 vezes 100 é 1000. Agora, para o C, ele tem 1200 miligramas de necessidade e cada sachê tem 200 miligramas. Então, ele precisaria de 6 sachês. Ou seja, o máximo de sachês que ele precisa comprar, na verdade, o mínimo de sachês é 16. Fazendo essa mesma lógica com o suplemento 2, 3, 4 e 5, a gente vai encontrar então o quê? Qual é o sachê que ele precisa consumir menos e descobrir os valores máximos que ele vai pagar. Só para fechar essa parte do primeiro, se cada sachê vale R$2, 2 vezes 16 equivale a R$32. Fazemos agora o mesmo cálculo com todos os demais dados. No suplemento número 2, ele libera 800 miligramas do A e ele precisa do 800 miligramas do A. Então, um sachê seria suficiente para esse caso. Já para o suplemento B, que é 1000, ele precisaria consumir quantos sachês? 1000 dividido por 250, 4. Já para o próximo, 1.200 miligramas de necessidade dividido por 200 seriam 6. Ou seja, ele precisa comprar 6 sachês para suprir sua necessidade. 6 vezes 3, R$18. Agora vamos para o terceiro suplemento. Ele precisa consumir 800 miligramas. Dividido por 250, vamos ter 3,2 sachês. Então, a gente pode considerar mais ou menos 4 sachês. Vamos verificar os próximos dados. 1000 miligramas, 1000 miligramas. Então, um sachê já seria suficiente. Já para o terceiro mineral, 1.200 dividido por 300, a gente tem 4 sachês. Então, ele precisaria comprar, de fato, 4 sachês. 4 vezes 5, 20. Então, ele gastaria R$20. Para o terceiro caso, ele precisa consumir 800 miligramas. Como cada sachê libera 600, então ele precisaria mais ou menos, no mínimo, 2 sachês nesse caso. Para o suplemento B, se ele tem 500, então ele precisaria de 2 sachês também para suprir essa necessidade de 1000. Já para o C, ele precisaria de, no mínimo, 3 sachês. Considerando isso, 3 vezes R$6, R$18. Para o último suplemento, que é o suplemento 5, para consumir 800 miligramas, ele precisaria de 2 sachês, porque 2 vezes 400 é 800. Para consumir o mineral B, ele precisaria de no mínimo 2 sachês, porque 1000 é 1.800, a gente comparar, ele precisaria de no mínimo 2. Já para o terceiro, apenas um sachê seria suficiente. Consequentemente, ele precisa comprar no mínimo 2 sachês do suplemento 5. 2 vezes 8, R$16. Agora a gente faz a análise. Desses suplementos diferentes, qual que ele vai pagar menos? O último caso, que é o suplemento número 5. Consequentemente, a letra correta é a letra E. Vamos agora para a questão de elabore sua rota. As informações da tabela a seguir apresentam a quantidade de material que o marceneiro possui em seu estoque e a quantidade de cada material necessário para montar uma estante perfeita. Calcule o maior número de estantes perfeitas que o marceneiro consegue montar usando apenas seu estoque.
Então, vamos lá. A quantidade total de estoque é a primeira coluna, no caso de informações numéricas, né? E a quantidade necessária para montar cada estante perfeita. Considerando só as informações do painéis, ele consegue montar o quê? 18 perfeitas. Considerando as prateleiras horizontais. Se ele tem 70 na quantidade do estoque, ele precisa de 5 para montar cada estante perfeita, ele conseguiria montar 14. Para fazer essa análise, basta você ir fazendo as divisões. Se ele tem 33 em seu estoque e ele precisa de 2 para conseguir fazer essa montagem, ele conseguiria utilizar aproximadamente 16. Considerando o quê? Vamos considerar cálculos exatos, porque a gente sabe que 33 não dá para dividir por 2. Então, o mais próximo, o inteiro que a gente consegue seria 16. Para os parafusos pequenos, se ele tem 320 no estoque e ele precisa de 24 para cada um, ele utilizaria de forma inteira 13 para... Ele conseguiria montar 13 perfeitos, porque a gente faz a divisão, né? E parafusos grandes, 60 dividido por 4 vai dar 15. Consequentemente, se a gente for analisar a quantidade perfeita que ele conseguiria fazer a partir de cada divisão, o máximo que ele conseguiria fazer seria o quê? O valor indicado pelo menor valor, ou seja, 13 parafusos pequenos. Por quê? Porque se a gente precisa de de cada um desses aqui, o menor valor, que é o 13, seria a quantidade máxima que ele consegue produzir. Consequentemente, ele faria 13 estantes perfeitas, utilizando todas as informações que ele tem. Ok? Essa questão aqui ela é um pouquinho mais exigente para a gente resolver, mas a gente vai desvendar essa rota. Um recipiente hermeticamente fechado e opaco contém bolas azuis e bolas brancas. As bolas de mesma cor são idênticas entre si e há pelo menos uma de cada cor no recipiente. Na tentativa de descobrir quantas bolas de cada cor estão no recipiente, usou-se uma balança de 2 pratos. Verificou-se que o recipiente com as bolas pode ser equilibrado por 16 bolas brancas idênticas, 10 bolas brancas e 5 azuis idênticas, ou 4 recipientes vazios idênticos, sendo PA, PB e PR, respectivamente, o peso da bola azul, de uma bola branca e do recipiente da mesma unidade de medida, determine. Ele quer na letra A os quocientes PA sobre PB e PR sobre PB. Vamos observar as informações. Caso 1, caso 2 e caso 3. Vamos lá. Caso 1, caso 2 e caso 3. Nós temos a informação de que essas... Vamos trazer então aqui antes de começar a fazer melhor análise, só para a gente poder trabalhar. PB, né, peso das brancas, 10 PB e 5 PA de azuis e 4 PR de peso de recipientes, 4 PR. Na letra A, ele quer o quê? PA sobre PB. Observe o seguinte, nas balanças de 2 pratos sempre existe uma ideia de igualdade, ou seja, o caso 1 pode ser igual ao caso 2, assim como pode ser igual ao caso 3 também. Basta a gente fazer o que? Observação. Qual desses casos a gente tem como variável PA e PB? O caso 1 e caso 2, certo? Então, se a gente tem o caso 1 e caso 2 como variáveis iguais, similares, a gente pode fazer o quê? 16 PB é igual a 10 PB mais 5 PA. Com isso, a gente pode começar a fazer o quê? Juntar os termos semelhantes e fazer a organização dessas questões. 16 PB menos 10 PA é 6 PB. Perdão, 16 PB menos 10 PB. E isso é igual a 5 PA. Apenas resolvendo essa equação. Agora, se ele quer PA sobre PB, basta pegar esse PB e dividir em ambos os lados. Vai ficar o quê? 6 é igual a 5 PA sobre PB. Se o 5 está multiplicando o PA, a gente pode reescrever ele dividindo por 6. Então, 6 dividido por 5 é igual a PA sobre PB. Consequentemente, esse aqui é o nosso quociente. Agora, na segunda parte da letra A, ele pede PR sobre PB. PR sobre PB. Se ele pede PR sobre PB, a gente pode pegar o quê? A primeira com a terceira, porque mais uma vez a gente tem PB e PR. Então, vamos lá. 16 PB é igual a 4 PR. Basta a gente fazer o quê? A mesma ideia. A gente pode reescrever como
16 sobre 4 é igual a PR sobre PB. Deixa eu arrumar esse R aqui para ficar igual a um R mesmo. Então, agora a gente tem esse outro quociente, 16 sobre 4. Simplificando essa fração, 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, 4 é o quociente de PR sobre PB. Então, primeira questão resolvida. Agora, vamos então para a segunda. Só para a gente poder fazer a segunda com melhor clareza, vou reduzir um pouquinho essas informações, que a gente vai utilizar elas também mais adiante. Vou colocar ela aqui no cantinho. Organizou essa primeira parte da questão, vamos para a letra B. Na letra B, ele pede o número de bolas azuis, o de bolas brancas no recipiente. Para a gente fazer essa questão, a gente pode tentar resolver de forma similar àquela que a gente trabalhou quando a gente tinha as camisas, os pesos e a viagem. Como é que a gente pode fazer isso? Colocar os diferentes cenários. Então, temos um cenário que pode ter bolas azuis, bolas brancas e recipiente. No primeiro cenário, vamos pensar o seguinte. A gente vai ter 16 bolas brancas, certo? Agora vamos pensar. Quando a gente tem esse quociente dos recipientes pelas bolas brancas, a gente tem o quê? Ó? Vamos voltar para cá. 4 bolas brancas equivale a um recipiente, certo? Então, de 16 bolas brancas, se eu reduzir 4 aqui, vai ficar o quê? 12. E eu vou ter um recipiente, certo? Então, vai ficar 12 para 1. Aqui a gente vai aumentar um recipiente. E aqui a gente vai reduzir 4 bolinhas. Eu sei que o nosso caso que a gente está trabalhando, das bolinhas que estão dentro do recipiente, no final a gente vai ter um recipiente apenas. Então, a gente já conseguiu montar essa organização. Sobram, então, 12 bolinhas brancas. Se a gente for analisar novamente a razão da letra A razão das bolas azuis para as bolas brancas, PA sobre PB, é igual a 6 para 5, certo? Se eu tenho essa razão de 6 para 5, vamos pensar o seguinte. Se eu reduzir essas nossas bolinhas aqui, que eram 12, para 6, certo? Reduzir as bolas brancas para 6. Considerando a razão, a gente tem que obrigatoriamente as bolas azuis serão 5, porque a razão é de 6 para 5. Pronto, resolvemos a questão. A gente tem organizado então que a gente tem dentro desse recipiente 5 bolas azuis, 6 bolas brancas e um recipiente. Então essa é a resposta. NA é igual a 5 e NB é igual a 6. Agora vamos para a resolução da questão número 2 do desafio Seus Limites. Nessa questão ele faz o seguinte. Uma máquina funcionou por 4 horas e 12 minutos produzindo uma determinada peça, de maneira que cada peça era produzida em 1,2 minutos. Ele quer produzir um novo lote 80% maior, reajustando a máquina para cada peça ser produzida em 10% menor tempo. O tempo total para a produção desse novo lote será de aproximadamente. Para a gente fazer isso, a gente tem que primeiro descobrir o quê? A quantidade total que existia no primeiro lote. Para fazer isso, basta transformar 4 horas e 12 minutos para minutos. Para fazer isso, a gente tem que multiplicar 4 por 60, porque cada hora tem 60 minutos, e somar com os 12 minutos. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24. 240 mais 12 é igual a 252 minutos. 252 minutos é o tempo total. Se cada peça foi feita em 1,2, basta a gente fazer essa divisão, 1,2. Acrescento o 0 aqui, para a gente poder cortar a vírgula. Coloco o 2, que vai dar 24. Abaixo o 12, 1, 12, 0, acrescento 0. Então foram produzidas 210 peças. Se eu tenho 210 peças e eu quero aumentar para 80% a mais, basta multiplicar por 1, porque é o 100%, vírgula 8, porque 0,8 é 80%. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o seguinte. Vamos montar aqui 1,8, 210, 0 vezes todo mundo, 0. Uma vez todo mundo, 18. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Vamos ter, então, 8, 7, 3. E abaixo também o 0. Como a gente tem duas vírgulas, a gente vai colocar, então, duas vírgulas, uma vírgula só trabalhando aqui. Porque essa uma vírgula é do 1,8. Então, a gente tem que ele vai produzir 378 peças, aumentando o seu lote para 80%.
Agora a gente tem que fazer o que também? Para descobrir o tempo total, basta multiplicar 378 pelo tempo de produção para cada peça. Só que se ele reduziu em 10%, ele fez mais rápido 10%, então a gente tem que fazer o quê? 1,2 minutos equivaleria ao tempo em 100% de produção. Mas se ele quer reajustar para cada peça gastar 10% menos tempo, então seriam 90% o tempo necessário. Então vai ser x. Vamos lá então. 90 vezes 1,2 dividido por 100. Fazendo isso, a gente vai ter o quê? Corta esse zero com esse zero e a gente coloca esse zero também, vai ficar 0,9. 0,9 vezes 1,2 é o seguinte, 9 vezes 2, 18, sobe 1, 9 vezes 1, 9, com mais 1, 10. Se eu tenho duas casas decimais, 1,8. Então, 1,8 é o tempo que ele vai gastar para produzir uma peça com esse reajuste. Agora, para saber o tempo total, basta multiplicar 378 vezes 1,08. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 7 vezes 8, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 3 sobe o 6. 8 vezes 3, 24. Então, mais 6, 26, 27, 28, 29, 30. 0 vezes todo mundo é 0. 1 vez todo mundo é esse mesmo número. Agora basta somar. 4, 3, 8, 7, 8, 9, 10, sobe 1, 4. Como a gente tem duas casas decimais para a gente poder fazer essa multiplicação, 408,34 minutos. Na verdade, aqui não é 34, porque 8 vezes 8 é 64, sobe 6. 7 vezes 8 é 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Então, aqui é um 2, na verdade, ok? Corrigindo aqui, vai ficar 2, 24,24. Isso aqui, nosso resultado, ele está em minutos. Mas ele quer pra gente o resultado em horas. A gente observar, ó, 7 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 4 horas. Para a gente encontrar isso, basta fazer o quê? 408,24 dividido por 60. Fazendo isso, a gente tem que acrescentar 2 zeros no 60 e cortar essa vírgula. Agora, vamos lá. 40.824 dividido por 6.000. A gente pode observar que o primeiro número que a gente vai multiplicar vai ser o 6. 6 vezes 6, 36. Coloca os 3 zeros ali e agora a gente faz a subtração. 4, 2, 8, 3, 10, 4 e abaixo o 0. Não vai dar para a gente poder fazer essa continuação com a quantidade que a gente tem ali, mas a gente sabe que são 6 horas. Se são 6 horas, a gente pode observar que poderia ser a letra B ou a letra E. Só que observe o seguinte, se eu tenho a quantidade de minutos ali, como a divisão com o resto, a gente então agora tem que fazer o quê? Selecionar a letra B, porque não vão ser com certeza 6 horas exatas. Então a questão correta é a letra B.